Salmo 11, quem já encontrou, diga amém. Amém. Livro de Salmos, capítulo 11, diz assim: no Senhor confio, como direis, pois, a minha alma? Foge para a tua montanha como pássaro. Guarde bem essa frase, porque é onde eu vou ministrar hoje. Foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam arco, põe as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. Que podes fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Isso aqui é forte, hein? O Senhor prova o justo, mas a sua alma, a alma de Deus, aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e ventos impetuosos. Eis a porção do seu colo, porque o Senhor é, aqui tem um atributo, o Senhor é justo. 2, ele ama a justiça. E 3, o seu rosto está voltado, está virado para os retos. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos agora. Soberano Deus, eterno Pai, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Fala com a tua igreja. Fale com todos nós que estamos aqui presencialmente. E também te peço, Senhor, fale com as pessoas que estão assistindo esse culto agora, ao vivo, ou vão assistir posteriormente. Que a tua palavra possa ir de encontro às nossas necessidades e falar no mais íntimo do nosso ser. Nos abençoe, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O tema da minha pregação de hoje, porque a minha pregação ela tem um tema, é o seguinte: quando desejamos fugir para bem longe, fugir para longe. Eu acho que, não vou dizer todos, mas a maioria de nós aqui, eu acho que em algum momento da vida, em alguma circunstância da vida, nós já falamos isso. Minha vontade é fugir para longe. Eu acho que as mães já disseram isso para os filhos: eu vou fugir para longe e você vai sentir minha falta, né? Pai também, pode ser que já falou isso. Talvez lá no seu trabalho um dia você já pensou isso: eu vou fugir para longe, vou sumir. Porque essa ida aqui parece ser a mais simples, fugir. E fugir, existem vários aspectos sobre fugir. A Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir do pecado. Tem exemplo na Bíblia, né? E o exemplo que mais vem assim, que veio mais rápido na minha cabeça, foi o exemplo de José. Diz a Bíblia que a esposa de Potifar queria se deitar com ele. Ele era um jovem, estava lá no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. E diz a Bíblia que ela queria deitar-se com ele, e ele foge. Então fugir às vezes é a melhor estratégia, esse tipo de fuga. Mas não é esse fugir que o texto fala. O texto do Salmo 11, ele é muito provocativo,
porque parece que quem escreveu este salmo foi um personagem que a gente não vê ele fugindo. Pelo contrário, é um personagem corajoso, ousado, que as histórias dele, quando a gente lê lá em Crônicas, por exemplo, ou em Samuel, nós encontramos ele cheio de coragem. Davi, o rei Davi. E essa coragem, essa ousadia que Davi tinha, não era algo que aconteceu com ele depois que ele se tornou rei de Israel, ou foi ungido para ser rei de Israel. Isso era desde a sua infância, essa coragem que ele tinha. A Bíblia vai dizer, isso é uma história que Davi narra para Saul, que era o rei na época. Davi conta para ele que um dia ele estava cuidando de ovelhas, e no meio do lugar onde ele estava apareceu um leão. Imagine só, está no meio de um pasto e aparece um leão. Ele não corre do leão, ele enfrenta o leão, diz a Bíblia, e ele fere o leão. Tem que ter muita coragem, queridos. Para enfrentar um cachorro tem que ter coragem. Agora imagine enfrentar um leão. E ele conta depois para Saul que teve uma outra ocasião, apareceu um urso. Ele enfrenta o urso, ele vence o urso, ele mata o urso, e depois ele enfrenta Golias. E os estudiosos vão dizer que quando Davi enfrentou Golias, ele não fazia nem parte do exército, ele não era alistado para o exército de Israel naquela ocasião. Ele era menor, ele deveria ter 16, 17 anos de idade, não tinha experiência de guerra. Golias era um homem de quase 3 metros de altura, era um gigante, era descendente de uma tribo chamada a tribo dos Anaques, que eram homens de muita estatura. Então Davi, ele não é conhecido como alguém que foge. Davi não é reconhecido nas histórias bíblicas, nas narrativas bíblicas, Crônicas, Samuel. Você não encontra Davi fugindo. São poucas ocasiões que você encontra Davi recuando, dando um passo para trás. Nós temos, por exemplo, o texto lá de 1 Samuel, quando ele foge para a caverna de Adulão. Mas ali foi um outro contexto, ali existia um propósito de Deus. E aquele texto da caverna de Adulão fala muito comigo. Eu escrevi um livro sobre esse texto, fala muito comigo. E às vezes Deus leva a gente para as cavernas da vida, e nós ficamos lá sozinhos, mas nessas ocasiões Deus trabalha na nossa vida. Mas o Salmo de número 11, isso aqui é uma oração, e é uma oração que Davi faz, que é um cântico carregado dessa oração, e ele faz um desabafo. Ele demonstra que o desejo dele era fugir para uma montanha, como um pássaro que foge, que voa para um lugar bem alto e fica lá escondido. E é exatamente isso que às vezes nós temos vontade: fugir, esquecer um pouco os problemas, não é verdade? Se isolar das pessoas. Às vezes a nossa vontade é ir para um lugar onde ninguém conhece a gente e ficar lá escondido. E esse desejo que vem no coração de Davi não é por acaso. O Salmo de número 11 mostra por que Davi teve o desejo de fugir do mundo. Talvez você se identifique com ele. Porque o primeiro motivo que ele apresenta já está aqui, versículo 2. Porque os ímpios, eles armam arco, põem flechas na corda, para com elas atirarem. Os ímpios, os inimigos, eles querem atirar flechas em mim.
E aqui ele coloca, aqui na minha Bíblia pelo menos, está aqui entre vírgulas, as ocultas. Os meus inimigos, eles estão agindo às ocultas. Quem entendeu? Diga amém. Só que tem um detalhe interessante. Porque as ocultas, ele não estava vendo o inimigo preparando algo contra ele, um laço, uma situação contra ele. Agir às ocultas fala de algo que é traiçoeiro, algo que dá um bote, como uma serpente que dá um bote na sua presa, sem que ela perceba. Quando você vê esses vídeos, quando você assiste esses canais que mostram os animais, que mostram a natureza, você vê esses animais selvagens, eles atacando a sua presa, eles vão de forma traiçoeira, de forma oculta, eles ficam camuflados. Existem serpentes, existem cobras, que você nem percebe ela na natureza. Por quê? Porque ela está ali camuflada com cipó, com galho de uma árvore. Então as pessoas, elas são muito facilmente presas para essas serpentes. O que Davi fala é o seguinte: Senhor, meu desejo é sumir. Por quê? Porque as pessoas estão agindo às ocultas. As pessoas estão tramando contra a minha vida. As pessoas são traiçoeiras comigo. As pessoas me decepcionaram. Geralmente esse sentimento atinge o nosso coração quando nós ficamos como Davi, se sentindo desta forma, cercado de pessoas traiçoeiras. Quando você está num lugar que você tem que ficar pisando como se você estivesse num campo minado. Não posso confiar em ninguém. Como é difícil você trabalhar, você estar numa família, você conviver com pessoas que você não pode confiar, que você não pode demonstrar o teu sentimento, que você não pode demonstrar o que está passando com você, porque são pessoas que vão usar isso contra você. Era desse jeito que Davi se sentia. Eu estou cercado de pessoas traiçoeiras, eu estou cercado de pessoas falsas, eu estou cercado de pessoas que nas ocultas, elas falam de mim, elas tramam contra a minha vida, elas querem me prejudicar, elas têm inveja de mim, elas querem roubar aquilo que o Senhor me deu. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, que o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso farol, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Pode ser que o adversário tenha armado situações contra a tua vida, pode ser que o inimigo tenha usado pessoas de forma traiçoeira para atingir a tua vida, mas maior é Deus que está conosco, e nenhum laço, nenhuma seta, nenhuma flecha do adversário atingirá a tua vida. Sabe por quê? Porque aquele que te guarda é o guarda de Israel, e Ele te protege de todo mal, Ele te abençoa. Você pode dar glória a Deus por isso e exaltar o nome bendito do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Então ele apresenta pelo menos dois motivos aqui. Primeiro, esse tanto de gente traiçoeira que estava ao seu redor. E o segundo motivo aparente que eu percebi no texto, trata-se de uma pressão. Viver sob pressão é difícil. Viver sob cobrança é difícil. Viver sob pressão, irmãos, é uma das coisas mais cruéis da vida. E é interessante porque a pressão, às vezes, ela não é externa. Às vezes não são pessoas que estão pressionando a gente. Às vezes nós mesmos colocamos um nível de cobrança em nós, e nos cobramos demais às vezes. Às vezes a pressão, ela é espiritual. E é interessante quando nós somos bombardeados espiritualmente, porque reflete no
no nosso físico. Nós somos bombardeados espiritualmente e reflete no nosso emocional. Nós ficamos abalados emocionalmente. Eu não sou uma pessoa que espiritualizo tudo. Tem gente que espiritualiza tudo. Estou sentindo uma dor no estômago, deve ser algo espiritual. Não, às vezes você comeu um javali um dia antes, né? E está sentindo um peso. Será que é, pastor? Provavelmente. O que você comeu ontem? Não comi nada demais, comi só né? Tem gente que espiritualiza tudo. Eu não sou de espiritualizar tudo, mas existem muitas coisas aqui que é um reflexo da pressão espiritual que nós estamos vivendo. Já parou para pensar? Já parou para analisar que esse desejo de fugir não pode ser espiritual? Porque se for espiritual, fugir não vai trazer solução para você. Com vontade de sumir no mundo, com vontade de desistir de tudo. Mas é por quê? Se for algo daqui que você tem que resolver, resolva. Mas se for espiritual, eu estou com vontade de desistir. Isso acontece às vezes quando nós estamos empenhados na obra. Quem faz a obra sabe do que eu estou dizendo? Porque nós somos bombardeados também. E às vezes dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de tirar férias, dá vontade de recuar. Eu tiro por mim. Nesses mais de 20 anos fazendo a obra, nunca senti vontade. Já senti várias vezes. Já senti vontade de fugir, pastor? Já, gente. Muitas e muitas vezes. Mas era espiritual. E eu percebi que orar me fez bem. Quem entendeu? Diga amém. Orar, ler a Bíblia, louvar a Deus me fez bem. Me trouxe a estabilidade que eu precisava. Me trouxe um equilíbrio emocional que eu precisava. Me trouxe um equilíbrio na vida que eu mais estava precisando. E quando Deus me deu essa mensagem, irmãos, eu não sou fanático. Você não tem um pastor fanático, você não tem um pastor que está espiritualizando tudo. Não, nem isso. Mas Deus colocou no meu coração que nós vamos superar esse desejo de fugir, que nós vamos superar esse desejo de desistir. Sabe quando? Quando nós começarmos a orar, quando nós buscarmos a presença dEle. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, nós somos renovados por Deus. Quando nós oramos, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa, ela